Olá a todos. Bom, agora a gente vai começar a fazer a apresentação da matriz ementa do nosso curso. A matriz, né, é um documento que formaliza todas as disciplinas que vocês terão ao longo dos 3 anos de curso de informática na EP Balbina Viana Reis. E a ementa, ela representa um documento que especifica conteúdos que devem ser vistos na disciplina de informática básica, que é a disciplina que a gente vai estar iniciando a partir de hoje, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver a ementa do curso de informática, ou seja, quais as disciplinas que vocês terão ao longo do semestre, né? Do semestre, os semestres, né, que compõem o curso completo de informática. Na nossa ementa, nós temos a informática básica como a primeira disciplina que vocês terão. É exatamente o momento que vocês vão ter a oportunidade de conhecer conceitos básicos de informática, conceitos iniciais de informática, como por exemplo o que é uma placa-mãe, o que é uma memória, o que é um processador, como é que essas tecnologias surgiram, né, a história do computador. A gente vai conhecer também um pouco de conceitos como números binários, conceitos como, por exemplo, como é que funcionam as redes de computadores, quais são os tipos de redes que existem, redes de computadores que existem, redes sem fio, redes cabeadas. A gente vai conhecer também alguns programas, né, básicos e importantes para o dia a dia, como por exemplo o Excel, Word, PowerPoint, né, que é um programa para apresentações. A gente vai também dar uma passada lá nos programas da Google, como por exemplo os e-mails, né, como funciona o e-mail. Todos vocês têm um e-mail, né, já, e isso vai facilitar bastante, certo, para a nossa trajetória ao longo das disciplinas que vão acontecendo no nosso curso. Além de informática básica, esse ano, no semestre 2021.2, vocês terão outras disciplinas, são na verdade 4 disciplinas: lógica de programação, arquitetura e manutenção de computadores, HTML, CSS e gestão do tempo. Cada disciplina possui uma carga horária diferenciada. Por exemplo, lógica de programação são 5 horas, arquitetura e manutenção de computadores 4 horas, HTML e CSS 3 horas e gestão do tempo 1 hora. Em lógica de programação vocês vão ter a base geral de programação, desenvolvimento de software. Então a gente vai ter uma noção inicial de como os softwares são desenvolvidos, como os apps são desenvolvidos, né? Os apps para celular, os apps para PC, para tablet. Então a gente vai ter uma noção inicial de como essas coisas acontecem e como é que você desenvolve programas de computador. Em arquitetura e manutenção de computadores, vocês já terão início a base de como o computador em si, né? Como é que as partes do computador interagem. Vocês vão manipular essas partes do computador, vocês vão realmente pegar mão na massa, colocar a mão na massa, pegar as memórias, colocar nos computadores. Vocês vão ver por que é importante, por exemplo, configurar o Windows de uma forma, como configurar, fazer as configurações corretas dentro do computador. É a parte onde você vai ter o conhecimento para que quando você chegar lá no estágio, você, dentro de uma empresa de manutenção de computadores, você possa resolver problemas de consertos de computadores, né? Você vai poder consertar computadores através desse conhecimento. Em HTML e CSS, vocês terão início ao conhecimento do desenvolvimento não de programas para computadores, né? Mas vocês vão começar a conhecer como é que você desenvolve páginas para a web, sites para a web. Isso vai ser bem legal, bem interessante, que seria a primeira parte, né? Diferentemente de lógica de programação, que você tem um conhecimento de desenvolvimento de uma forma geral, né? Em HTML e CSS você vai ter já começar a ter um conhecimento de desenvolvimento para desenvolver páginas, né? Sites da web. E aí é muito legal, muito interessante quando você começa nessa disciplina a ver como é que as coisas são feitas, como é que os sites são feitos de uma forma prática. Isso vai ser legal. Em gestão do tempo, que é a 4ª disciplina do segundo semestre de 2021.2, no caso, seria o segundo semestre, vocês terão uma base de como você pode gerenciar o seu tempo para otimizar esse tempo e fazer com que você tenha melhores aproveitamentos do mesmo.
E aí dentro da informática, né, a gente precisa ter realmente muito esse controle, porque já que a gente trabalha diretamente com a tela, né, na nossa frente, muitas vezes a gente começa a se desviar para outras atividades, tudo, às vezes até atividades que não tem nada a ver com o foco daquele momento. Então, dentro da disciplina de gestão do tempo, a gente vai tentar manipular isso e fazer com que vocês aprendam melhor a gerenciar o seu tempo. No ano 2022.1, seria primeiro semestre, nós teremos também 4 disciplinas, certo, dentro do curso de informática. E aí as disciplinas são sistemas operacionais, PO Java, programação web, noções de robótica. Então essas 4 disciplinas compõem o semestre 2022.1. E aí em sistemas operacionais vocês vão ter conhecimento de vários sistemas existentes. E sistema operacional é a base do funcionamento de um computador. Sem um sistema operacional o computador não funciona, ou sem o celular também não funciona. Se não fosse o Android, né, você não conseguiria manipular seu celular, fazer alguma atividade no celular. Sem o Windows você não conseguiria utilizar o computador, ou mesmo o Linux, né, que é um outro sistema operacional que vocês vão conhecer. Vocês vão conhecer mais detalhes de sistemas operacionais e manipulá-los de forma que vocês consigam executar atividades dentro do sistema operacional de forma mais prática, de forma mais tranquila. E esse conhecimento é importante, porque se a gente está trabalhando também com desenvolvimento de softwares, você precisa saber como é que o sistema operacional vai manter esse software funcionando dentro do computador ou dentro do celular. Bom, além de sistemas operacionais, vocês vão ter a disciplina de PO Java. Esse POO, ele significa programação orientada a objetos. E aí, para a programação orientada a objetos, é uma estratégia de desenvolvimento muito utilizada ultimamente. E nessa estratégia, essa estratégia de desenvolvimento, a gente vai utilizar a linguagem Java, que é uma linguagem hoje muito difundida, muito utilizada no mundo todo. Então a gente vai utilizar a linguagem Java, a linguagem de programação Java, utilizando essa metodologia de programação orientada a objetos. A gente vai conhecer todos esses conceitos, o que é uma herança, um polimorfismo, né? Então são conceitos de programação orientada a objetos que a gente vai implementar usando a programação Java. Lembrando que para você conhecer isso, para você ter menos dificuldade em acompanhar essa disciplina, você precisa ter acompanhado, ter participado bastante lá da disciplina de lógica de programação. A disciplina de lógica de programação é como se fosse pré-requisito para a disciplina de programação orientada a objetos Java, beleza? Além de PO Java, vocês terão uma disciplina chamada programação web. E aí dentro dessa programação web você vai contemplar essas duas, na verdade 3 tecnologias: JavaScript, PHP, MySQL. Então veja que como são as coisas, né? A gente tem programação orientada a objetos Java, que é uma disciplina voltada a desenvolvimento mais de softwares para computadores, né? Na disciplina de programação web, que vocês também terão, o foco dessa disciplina seria mais voltada para desenvolvimento de sites, desenvolvimento para web, como o nome já está dizendo. E aí JavaScript é uma linguagem de script bastante utilizada hoje em dia para fazer com que seu site se torne mais otimizado, mais dinâmico, né? E a gente tem a tecnologia do PHP, que faz com que você consiga, a partir dele, fazer gravar dados através de um banco de dados, que é exatamente a função do MySQL. Então todas as 3 tecnologias têm uma relação muito forte, e é por isso que elas vão ser vistas em uma mesma disciplina, que é a programação web. Na outra disciplina, que é noções de robótica, vocês vão começar a conhecer coisas muito legais sobre robótica, né? Por exemplo, vocês vão conhecer a tecnologia do Arduino, que é uma placa maravilhosa, onde você pode desenvolver diversos dispositivos eletrônicos, diversas ferramentas que podem até lhe ajudar, inclusive desenvolver robô com funções específicas. É uma disciplina bastante interessante, porque você já começa a ter noções de robótica mesmo, né? De como os dispositivos eletrônicos trabalham
onde você vai programar eles para eles realizarem algumas atividades. Bom, passando aí para o ano seguinte, né? Aliás, para o semestre seguinte, 2022.2, vocês terão 4 disciplinas também. E aí são disciplinas diversas, né? A gente vai ter, por exemplo, rede de computadores, onde vocês terão conceitos muito interessantes sobre como as coisas realmente funcionam nas redes de computadores. A gente vai entender um pouco sobre documentar, né, todo o processo de envio de dados no computador. A gente vai conhecer conceitos de pacotes, a gente vai conhecer conceitos de cabeamentos, né, de rede sem fio, crimpagem de cabos. A gente vai aprender na prática como crimpar um cabo de rede, ou seja, como colocar, deixar ele pronto para ser utilizado dentro de uma rede cabeada. E vão ser vários assuntos interessantes que vocês vão certamente gostar, achar bem legal. Além disso, nós teremos uma disciplina chamada Design, que é uma disciplina relativamente nova no curso, onde a gente vai estar trabalhando mais conceitos de edição de imagens. É uma área bem legal, bem interessante. A gente percebe que hoje a propaganda nas mídias sociais das empresas está aumentando, a quantidade de propagandas que eles estão trabalhando nessas mídias sociais. Então design vai dar um conceito, vai dar uma boa base para você começar a fazer edições de imagem, criar propagandas, publicidade utilizando ferramentas como, por exemplo, Photoshop. Temos também a disciplina de banco de dados, gerenciador de conteúdos, banco de dados, que é uma disciplina muito importante também, porque é ela que faz com que você aprenda de forma prática como criar banco de dados, como manipular dados dentro de um banco de dados, quais são as melhores ferramentas para se utilizar. Então é uma disciplina também importante, porque hoje qualquer empresa não sobrevive sem os dados guardados, armazenados em um dispositivo. Tudo hoje, de certa forma, todas as informações que circulam na internet, né, nos sistemas, eles são passíveis de serem gravados. E é importante a gente saber como criar banco de dados e como fazer a manipulação desses dados dentro desses bancos de dados criados aí. Para finalizar, no semestre 2022.2, vocês terão uma disciplina chamada Programação Web 2. Como vocês percebem, é uma continuidade da disciplina de Programação Web que vocês teriam visto no semestre 2022.1. Nessa disciplina, Programação Web 2, que aí contempla PHP, né, veja que ainda vocês vão continuar vendo PHP e MySQL, porque essas duas disciplinas ficam também aí na disciplina de Programação Web 2, porque elas são, de certa forma, importantes também, mas elas têm uma série de possibilidades. Aí vocês já vão estar criando, na verdade, aplicações nessa disciplina e já vão estar utilizando o MySQL para guardar esses dados em um dispositivo, seja no seu computador, seja na nuvem, né? Seja em qualquer servidor web. Vocês vão estar guardando esses dados utilizando essas duas tecnologias. Essa disciplina fecha aí o semestre 2022.2, e aí a gente já entra no terceiro ano, que aí seria o ano final do curso, onde vocês terão 4 disciplinas também, sendo que as disciplinas que a gente vai estar trabalhando diretamente com vocês na prática são a disciplina de laboratório de hardware, laboratório de software e laboratório web, certo? Tem também a disciplina de profissão e formação, que é uma disciplina voltada para focar, tentar preparar você, né? Tentar fazer com que você embarque aí nessa jornada do mundo do trabalho de forma mais preparada, sem muita dificuldade. E aí nas disciplinas de laboratório de hardware, seria a disciplina onde você vai colocar em prática todo o conhecimento que você obteve durante as disciplinas anteriores de forma mais prática, mais dentro do laboratório. É uma disciplina praticamente 100% prática. Na disciplina de laboratório de software, vocês terão também a oportunidade de colocar todo o conhecimento que vocês adquiriram nas disciplinas anteriores relacionadas a desenvolvimento de software, né? A gente, como vocês já viram, né? A gente viu aí, eu expliquei para vocês que vocês vão ter disciplina de programação web, programação orientada a objetos e Java. Então essa disciplina, programação orientada a objetos e Java, todo o conhecimento que vocês adquiriram nela, vocês vão vir colocar em prática aqui na disciplina de laboratório de software, certo?
E também a disciplina do laboratório web, é a mesma coisa. Todo o conhecimento que vocês adquiriram lá em programação web, em programação web 2, em HTML e CSS, vocês vão estar colocando em prática aqui nessa disciplina do laboratório web, tá bom? Ok? Então basicamente essa ementa, essa matriz do nosso curso, matriz curricular, essas são as disciplinas que vocês terão durante o nosso curso de informática. Lembrando que eu estou só fazendo um sumário aqui dos conceitos do conteúdo que nós iremos ver, e isso, né, tem que ser multiplicado por 1000, porque são muitas coisas que a gente vai estar vendo ao longo dessas disciplinas. Bom, e aqui nós temos a ementa do curso de informática básica, né? Na matriz nós conseguimos enxergar de uma certa forma que nós veremos durante todo o curso de informática, mas nesse caso a gente está mostrando um documento que mostra apenas o conteúdo que veremos na disciplina de informática básica. Óbvio que esse conteúdo ele vai ser atualizado e de certa forma dinâmica, de forma dinâmica a gente vai estar manipulando, mudando alguma coisa, acrescentando algum conteúdo mais relevante, tirando algumas coisas que não são tão relevantes assim para a gente da atualidade. Então a gente vai iniciar conhecendo um pouco da evolução da informática, né, história e evolução da informática. É importante esse conteúdo? Muita gente acha que não, porque é muito teórico, né? Mas na verdade é importante para você se situar dentro da sua disciplina, dentro da sua área de atuação, né? Por exemplo, o cara que vai fazer medicina, ele precisa inicialmente conhecer a história da medicina, né? Quem foram as pessoas que realmente ajudaram a fazer com que a área, né, evoluísse e tal. Então todas as áreas elas precisam de uma base histórica para que eles se situem, para que eu possa, por exemplo, ter uma noção de quem foram as pessoas, as grandes personalidades que me ajudou, né, que ajudou a área a crescer, que me ajudou no sentido de estar numa área que é aquilo que eu queria, né, que evoluiu exatamente por conta dessas pessoas, dessas personalidades. E aí a gente vai ter a história e a evolução da informática, né? A gente vai ver tudo isso bem tranquilo também, né? Vocês vão perceber que não é nada que você precisa estar gravando, memorizando muita coisa, certo? A gente vai estar vendo um tópico também que vai falar um pouco do que a informática imagina-se, né, para o futuro da informática, qual o futuro da informática. A gente vai ter uma parte falando sobre o hardware, né, a parte física do computador. Nós vamos conhecer um pouco sobre os dispositivos de entrada e saída de um computador, quais são os dispositivos que existem, por onde entram ou saem as informações. A gente vai conhecer um pouco das unidades de armazenamento, né, o HD, o pendrive, SSD, por aí vai. A gente vai estar conhecendo os dispositivos e o computador, como o processador, né, que alguns dizem que é o cérebro do computador, né, a placa-mãe, memória RAM, e aí HD. A gente vai ter conectores, a gente vai aprender um pouco sobre os slots existentes no computador. Vamos ver alguns problemas e possíveis soluções para esses problemas, já que a gente está na área de manutenção de computadores também, né, a parte de hardware. A gente vai conhecer um pouco das redes de computadores, como é que elas se comportam. Vamos ver alguma coisa sobre topologias, né, existentes, topologias de redes de computadores. A gente vai ver que as redes de computadores são classificadas em outras redes, ou seja, como se a gente subdividisse as redes em outros tipos de redes. A gente vai ver componentes de rede de uma forma geral, o que é um roteador, o que é um modem, né? Então vários dispositivos existentes na rede de computadores. Também iremos conhecer um pouco sobre sistemas operacionais. Vocês vão ter uma disciplina específica de sistemas operacionais, mas aqui a gente vai ter uma base inicial do que seria um sistema operacional e conhecer sistemas operacionais diferenciados. Nós iremos também conhecer alguns programas já muito utilizados na informática básica e na informática de uma forma geral, como por exemplo o Word, o Excel, PowerPoint, né? E outros mais que a gente vai ter a possibilidade de conhecer. Como eu falei, muita coisa que está aqui na ementa a gente pode não ver durante o curso, porque eu posso imaginar que esses não são conhecimentos, conteúdos interessantes para a atualidade. Por exemplo, a gente não tem necessidade de ver aqui em hardware
a parte de drive de CD e DVD de uma forma que a gente demore muito tempo para ver esse conteúdo, porque eu sei que CD e DVD são tecnologias ultrapassadas, a gente vai estar sempre atualizando isso de uma forma que vocês já estejam tendo conhecimento de algo novo, algo que já está na atualidade sendo o padrão, né, de utilização, ou seja, muitas pessoas já estão utilizando esses dispositivos. A gente vai conhecer no Word, no Excel, no PowerPoint, muita coisa. Por exemplo, no Word a gente vai trabalhar com a edição de formatação de documentos, a gente vai criar documentos como currículo, né, de vocês, por exemplo, dentro do Word, a gente vai criar cartas comerciais, então a gente vai fazer muita coisa focada no mercado de trabalho. No Excel, né, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é uma planilha eletrônica, é onde você vai fazer, por exemplo, um orçamento doméstico. Muitas empresas utilizam esse Excel para fazer cálculos, né, dentro da empresa, então é bem legal, bem interessante, e isso vocês vão ver na disciplina. Vocês terão também a disciplina de PowerPoint, né, seria o programa que você utiliza para criar apresentações. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou já ter mexido lá, né, ter praticado nessa ferramenta. E aí, mas a gente vai dar uma ênfase também nessa ferramenta, porque vocês com certeza vão precisar muito dela ao longo da sua carreira, por exemplo, na escola, na faculdade, né, ou na empresa de vocês, quando vocês quiserem apresentar um produto. Essa ferramenta facilita bastante nesse momento. Vamos ver também algo relacionado à internet. A gente vai ter algum conteúdo relacionado à internet, onde vocês terão a possibilidade de manipular ferramentas, por exemplo, as ferramentas da Google, né, que são muito legais. Inclusive vocês vão estar utilizando bastante o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, mas também tem que estar utilizando o Gmail, tem uma série de outras ferramentas também. É importante a gente dar uma passada lá no Google Earth, que é o Google que você consegue visualizar todo o planeta Terra e identificar pontos específicos desse planeta, nosso planeta Terra, e uma série de outras ferramentas, com certeza a gente vai estar vendo nessa disciplina, ok? Então é importante a gente estar bem motivado, bem preparado, sabendo que nossos objetivos são exatamente aprender o máximo possível nessa disciplina. Nossa meta seria essa, tá bom? Um abraço e até o próximo.